Irmãos e irmãs, a cruz é o símbolo central da fé cristã. Não é apenas um objeto que adorna igrejas ou colares, mas é a mensagem mais poderosa que já foi proclamada ao mundo. A cruz fala de redenção, amor, sacrifício e vitória. Hoje, vamos explorar a profundidade dessa mensagem e como ela impacta nossas vidas. A cruz, na sua simplicidade e aparente escândalo, carrega uma mensagem que transforma corações, renova mentes e oferece esperança eterna, enquanto o mundo a considera loucura. Nós a reconhecemos como o maior ato de amor já demonstrado. Então, prepare o seu coração, pois a mensagem da cruz pode mudar a sua vida hoje. 1. A cruz como escândalo e loucura. Para muitos, a cruz é um paradoxo. O apóstolo Paulo disse que ela é loucura para os que estão perecendo. Por quê? Porque no contexto humano, ninguém esperaria que Deus escolhesse um meio tão humilhante para salvar o mundo. No mundo antigo, a cruz era um instrumento de vergonha e condenação. Era reservada para os piores criminosos. Imagine a perplexidade dos judeus, que esperavam um Messias poderoso, e dos gregos, que buscavam sabedoria e glória, ao ouvirem que a salvação vinha através de um homem crucificado. Mas Deus escolheu o que parecia loucura aos olhos humanos para envergonhar os sábios. Ele usou aquilo que parecia fraqueza para mostrar a sua força. A mensagem da cruz desafia o orgulho humano e revela que a salvação não é conquistada por mérito, mas é um presente merecido. 2. A cruz como expressão máxima do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João, capítulo 3, versículo 16. A cruz é a prova suprema do amor de Deus pela humanidade. Foi na cruz que Jesus, o Filho perfeito e sem pecado, tomou sobre si o peso do pecado de todos nós. Ele foi castigado por nossas transgressões e ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pense nisso, Jesus, sendo Deus, não precisava sofrer. Ele poderia ter evitado a cruz, mas escolheu passar por ela porque o seu amor por nós era maior do que o seu conforto. Ele viu o nosso pecado, viu a nossa miséria, e decidiu pagar o preço mais alto para nos reconciliar com o Pai. Esse amor incondicional e sacrificial é algo que o mundo não consegue compreender completamente, mas é por esse amor que fomos libertos. E é esse amor que nos chama a viver uma vida de rendição e obediência. 3. A cruz como poder de Deus. A mensagem da cruz não é apenas sobre o sofrimento de Cristo, mas sobre a vitória que ele conquistou. No Calvário, Jesus derrotou o pecado, a morte e o inferno. A cruz, que era um símbolo de derrota, tornou-se um emblema de triunfo. Quando Jesus bradou, "Está consumado", João, capítulo 19, versículo 30. Ele não estava apenas declarando o fim do seu sofrimento, ele estava proclamando que a obra da redenção estava completa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora temos acesso direto ao Pai. O poder da cruz nos dá liberdade, perdão e uma nova identidade como filhos e filhas de Deus. Além disso, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a cruz não foi o fim. A morte não teve a última palavra. E, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O poder da cruz nos dá esperança eterna. 4. A cruz como convite à rendição. A cruz não apenas nos salva, ela nos chama. Jesus disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus, capítulo 16, versículo 24. Seguir a Jesus significa abraçar a cruz diariamente. Não é uma tarefa fácil, pois envolve renúncia, sacrifício e compromisso, mas é também uma vida de alegria, propósito e realização eterna. A cruz nos desafia a abandonar o pecado, a rejeitar a autopiedade e a viver para a glória de Deus. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade está em entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Quanto mais nos rendemos, mais experimentamos o poder transformador da graça. 5. A cruz como transformação pessoal. A mensagem da cruz não é apenas histórica, é profundamente pessoal. Ela nos transforma de dentro para fora. Por meio dela, somos regenerados, justificados e santificados. Passamos de escravos do pecado a filhos do Deus vivo. Paulo declarou: "Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando abraçamos a cruz,
Nossa velha natureza é crucificada, e uma nova vida nasce. Essa nova vida é marcada por fé, amor e obediência. A cruz nos dá um propósito maior. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ela nos ensina a amar nós os inimigos, a perdoar quem nos ofende e a servir com humildade. 6. A cruz como mensagem de esperança para o mundo. O mundo está sedento por esperança, e a cruz é a resposta. Vivemos em um tempo de sofrimento, violência e desespero, mas a mensagem da cruz é que Deus está presente, Ele se importa, e Ele oferece uma solução eterna. A cruz nos lembra que o sofrimento não é o fim. Assim como Jesus suportou a dor e triunfou, nós também podemos enfrentar nossas batalhas com a certeza de que Deus está conosco. A cruz nos promete que, mesmo em meio às trevas, a luz de Cristo brilha. Como embaixadores dessa mensagem, somos chamados a proclamar a boa nova. Não podemos guardar esse tesouro para nós mesmos. Precisamos compartilhar com o mundo que há perdão, a vida e a salvação na cruz. Amados, a mensagem da cruz é o coração do Evangelho. Ela é o convite de Deus para todos os que estão perdidos. Ela é loucura para alguns, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Hoje, Deus te chama a olhar para a cruz com olhos de fé. Talvez você tenha carregado culpas, medos ou dúvidas. A cruz é o lugar onde tudo isso é deixado para trás. É o lugar onde você encontra graça e começa uma nova história. Aceite o convite de Cristo. Tome a sua cruz e siga-o. Não há maior privilégio do que viver para aquele que morreu por nós. Ore comigo. Senhor, obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado pelo teu amor que me alcançou. Eu entrego minha vida a ti e peço que me ajudes a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te mantenha firme na mensagem da cruz.